Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo da quarta unidade, que é sobre a estrutura e a formação das palavras. Como é um texto, um conteúdo, texto não, né? Um conteúdo extenso, provavelmente a gente vai gravar 2 videoaulas, ok? Se der, eu continuo na mesma videoaula e vocês vão lendo, vocês vão acompanhando. Estrutura e formação das palavras. Todas as palavras que saem da boca do falante da língua portuguesa têm uma estrutura e têm uma formação. E é isso que a gente vai ver. A estrutura começa pelo radical, né? O radical que é a raiz. Radical vem de raiz. Raiz do verbo lembrar, do verbo lembrar. Qual é? Né? O L, o E, o M e o B. Ok? E o R. Lembrar, como está sendo visto aqui, ó. Lembrar, ok? O acréscimo, né, que você tem aqui um acréscimo, né, já são outras palavras que a gente forma a partir do verbo lembrar. Aí a gente vai recebendo outro nome. Vai recebendo outro nome que a gente vai ver no decorrer da videoaula. Então, o radical, inicialmente o radical do verbo lembrar, e a partir do verbo lembrar eu formo lembrança, lembrete, lembrado. A vogal temática vem logo após o radical, como do verbo lembrar, o A, do verbo vender, o E, partir, verbo partir. Terceira conjugação, a primeira conjugação, verbo infinitivo, verbo infinitivo, verbo infinitivo. Estão lembrados? Verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação. Em IR pertencem à terceira conjugação. Em OR, né, tem verbos terminados em OR também. Eles vão para onde? Para a quarta, não existe quarta conjugação da língua portuguesa. Vai lá dar uma olhadinha na videoaula sobre verbo, tá certo? Que são as formas nominais desse verbo. Os verbos que terminam em OR voltam para a segunda conjugação por uma questão latina, origem latina, que é a origem da nossa língua. Mas tem também de verbo substantivado, como o caso beijo, certo? Beijo, olha aqui, o radical beijo, e o O é um acréscimo, é vogal temática, o A também é vogal temática da palavra casa, porque o radical é o C, o A e o S, ok? E a junção do radical com a vogal temática, você tem um tema, ok? Tema está aqui, a junção dos dois. Cantar, ok? R, bater, partir, caçador, vivedor. Então, isso é tema. A desinência, que pode ser nominal, é aquilo que vai determinar o gênero e o número, ok? De um substantivo. Nominal é relacionado a nome, então vai ser um substantivo, né? Vai ser um adjetivo, vai ser um substantivo. Nesse caso, um adjetivo, né? É masculino, é feminino e é plural. Pronto, é isso aqui se chama de desinência nominal. Masculino, feminino, plural. Já a desinência verbal refere-se a verbo, como o próprio nome já diz. Amar, o verbo amar, ok? Amávamos. É uma desinência verbal porque caracteriza que o verbo está na primeira pessoa do plural e pertence ao verbo amar da primeira conjugação, ok? Verbo infinitivo. E afixos afixo é o estudo de prefixo, que é aquilo que vem antes de um radical, ok? E o afixo também pode ser sufixo, né? Por sufixo, é o estudo de sufixo, que é um acréscimo depois do radical. Também chamado de derivação prefixal ou derivação sufixal. Prefixal, pré, o que vem antes. Sufixal, aquilo que vem depois, ok? Vamos continuar. Com relação ao processo de formação das palavras. Então, como disse antes, a derivação, as palavras, antes a gente observa aqui nesse colorido aqui, né, bem bonitinho, que está mostrando para a gente que a derivação pode ser sufixal, prefixal, sufixal ou parasintética, ou também chamada de parassíntese, vai depender de gramático, né? Pode ser uma composição, a palavra pode ser composta por aglutinação ou por justaposição, tá certo? Pode ser primitiva e pode ser simples. Então, palavras derivadas, né? Palavras derivadas. Uma palavra ou derivação prefixal, né? Uma palavra primitiva mais um prefixo, aquele que vem antes, né? Como no caso de in, que é um prefixo de
negação, né? Indica negação. Feliz, você já sabe que é o radical. A partir desse radical feliz, você forma outras palavras, como, por exemplo, como está dito aqui, está mostrando aqui, o cursor está horrível. Felizmente, olha, infeliz. Eu posso formar, deixar feliz, ótimo, mas posso colocar, fazer uma outra palavra, um outro vocábulo, infeliz, felizmente ou infelizmente. Vejam quantas palavras a partir de feliz, que é o radical. O radical é o mesmo em todas, né? Radical, a raiz. Olha aqui a raiz, ok? Em todas é a mesma, feliz. Mas esse acréscimo antes eu chamo de derivação de prefixo ou de derivação prefixal ou palavra derivada por prefixação. É tanto nome, mas é a mesma coisa, né? É um prefixo. Isso aqui é um prefixo. Um prefixo. Minha gente, um prefixo, ok? Como é um acréscimo antes do radical, você chama de palavra derivada por prefixação ou simplesmente prefixo. É um acréscimo após o radical, esse mente, ok? Você chama de derivação sufixal. Aquilo que vem antes do radical é prefixo. Aquilo que vem depois do radical é sufixo, ok? E quando tem os dois, como no caso de infeliz, o prefixo e o sufixo, eu vou chamar prefixo, sufixo e radical? Não. Eu vou chamar de derivação parasintética ou parassíntese, ok? Sabendo que esse que vem antes é prefixo, que vem depois sufixo, e quando temos prefixo, radical e sufixo, nós temos uma derivação parasintética ou parassíntese. Ficou claro? A derivação prefixal é o processo de derivação pelo qual é acrescido um prefixo a um radical. Olha, fazer a raiz é o radical. O útil é a raiz, é o radical, ok? Mas observem que tem acréscimo aqui, ó, desfazer. Fazer já foi formado uma outra palavra, desfazer. Desfazer-se 10 é um prefixo ou derivação prefixal. In é um prefixo, derivação prefixal. Vejamos alguns exemplos, né, de prefixos latinos e gregos, né? Por justa posição, justa posição, ao lado, justa linear. Linear, mas houve um acréscimo, justa linear. Justa, né? De 10, ação contrária, desfazer, ação contrária, 10. De in, que é uma negação. E todos esses prefixos aqui, o justa, posição ao lado, o 10, ação contrária, o in, uma negação ilegal. Então, todo o acréscimo antes do radical, derivação prefixal. Fácil, fácil. Terra, radical. Terraço, acréscimo. Após o radical, então, é sufixo ou derivação sufixal. Terraplanagem. Terraplanagem, ok? Acréscimo após o radical, então, derivação sufixal. Eu tenho um radical mais um sufixo, tenho um radical mais um sufixo. Derivação sufixal. Mas aqui eu tenho um acréscimo antes e um acréscimo depois. Porque o radical não é terra, então eu tenho uma derivação parassíntese, porque eu tenho parasintética, porque eu tenho ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo, ok? Lembrando que, não pode esquecer, o que vem antes do radical, prefixo, o que vem depois do radical, sufixo. Derivação também pode ser regressiva. Ocorre a derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução, né? Dependendo do contexto, eu vou comprar caneta, né? Ou então eu fiz uma compra de caneta. Então, aqui, olha, o verbo no infinitivo e o verbo já conjugado. Ela gosta de beijar, né? Ela gosta de beijar, verbo, o beijo. Olha aí, ó, uma redução, tá certo? De fonema, o que é fonema? Som. Você já viu também nas séries iniciais, certo? Derivação também pode ser imprópria. Derivação imprópria ocorre quando uma determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, muda de uma classe gramatical. Por exemplo, os bons serão contemplados. Os bons aqui no caso,
É um adjetivo substantivado, porque os bons aqui refere-se a pessoas. Mas eu posso dizer que os meninos são bons. Bons agora no contexto em que eu acabei de falar, os meninos são bons. Bons agora é adjetivo. Então, dependendo do contexto, ou vai ser um adjetivo, ou vai ser um substantivo, ou vai ser um verbo, ou vai ser um substantivo, tá certo? Então, tem que analisar o contexto. Quando isso acontece, é derivação imprópria. Vejam na prática. O que você está fazendo, Tobias? Né? Avenida Arte Cartoon. Ele pergunta, né? Estou ouvindo o cantar. Vejam, cantar é verbo. Mas do jeito que foi empregado aqui, não é verbo, é substantivo. Estou ouvindo o cantar dos pássaros. Então, as palavras elas devem ser analisadas gramaticalmente dentro do contexto, nunca isoladamente, porque é o que já foi dito antes, né? Se disser o verde está em extinção, o verde aqui é substantivo, é a natureza, são as plantas, são as árvores, ok? É a natureza, é substantivo. Agora, a caneta é verde, agora o verde é adjetivo, porque é a característica da caneta, certo? Então, isso deve ser analisado dentro do contexto, porque a língua precisa de contextualização para ser analisada, né? As palavras. Estou ouvindo cantar, então não é verbo mais, não é verbo na primeira conjugação, é um substantivo de acordo com o contexto. É preciso amar, agora é verbo, as pessoas como se não houvesse amanhã. Nossa, o que é isso? Estou fazendo um tributo à Legião Urbana, né? Uma homenagem. Os gritos não educam. Gritos aqui que vem do verbo gritar, olha, grito, gritar é verbo, né? Mas os gritos aqui é substantivo. Eles ensurdecem o coração. Olha, os gritos não educam, eles ensurdecem o coração, né? Bloqueiam pensamentos, destroem o respeito e tornam você violento. Então, não é na base do grito que se educa, né? A composição, olha, a gente já viu que a estrutura da palavra é composta por a radical, por tema e vogal temática e desinência, né? E a formação das palavras, que é composta ou de derivação prefixal ou sufixal, derivação prefixal que vem antes, sufixal que vem depois, ou uma redução de fonema, ou uma composição, né? Uma composição, agora que a gente vai ver, mas ela pode ser uma composição regressiva, vamos voltar. Uma derivação imprópria, que vai mudar de classe gramatical, dependendo do contexto, ok? Como a gente viu. E pode ser também por composição, né? Quem nunca ouviu falar em justaposição e aglutinação? É um processo de composição das palavras. Quando uma palavra se une à outra para formar uma só palavra, né? Esse processo é chamado de composição. Composição é o processo de formação de palavras chamadas compostas a partir de mais de um radical. Há dois tipos de composição: justaposição, quando elas se unem e não perdem nada. Não perdem nenhum fonema, não alteram nenhum fonema. E a aglutinação, aglutinar é perder, né? Há uma perda fonética, uma alteração fonética, que não há alteração fonética, que há alteração fonética. Couve é um radical, junto a outro radical, que deve ser separado por hífen. Quando eles se juntam, a gente observa que não há nenhum prejuízo fonético. A mesma coisa em segunda-feira, se juntaram segunda mais feira, não houve prejuízo fonético. Deve continuar com o hífen, tá certo? O hífen não saiu de todas, não. Passatempo, passa mais tempo. Passatempo agora é sem hífen, né? Já faz um tempinho que é sem hífen. E é uma palavra composta, né? Passa mais tempo. Quando elas se juntam, não há prejuízo também fonético. Girassol, né? Não há prejuízo fonético, entendeu? Não sei porquê, né? Porque gira mais sol, né? Mas está na lista de composição por justaposição, né? É meio duvidoso isso aqui, né? Mas eu espero que tenha ficado claro. Quando
quando uma palavra se une à outra e não há um prejuízo, né? A junção de dois radicais, sem que ocorra alteração fonética, é chamado de composição por justaposição. Quando elas se unem, um radical a outro radical, se unem, e há um prejuízo fonético, uma perda fonética, uma alteração fonética, é uma composição por aglutinação. Como acontece em aguardente, que é a água mais ardente. A gente observa que um dos As, né, o A de ardente, é eliminado. Né? Há uma alteração fonética quando elas se juntam, que deve ser juntas sem hífen. Plano mais alto, a mesma coisa. Plano mais alto forma planalto, né? Há também um prejuízo, uma alteração, o O é eliminado, há um prejuízo fonético, então é aglutinação. Aglutinar é sofrer alteração. E justaposição é se juntar e não sofrer nenhuma alteração. Outro exemplo aqui, couve-flor, né, mas reforçando, e pernalta, né? Couve-flor já foi mostrado, né? Juntou e não houve alteração, por isso que é justaposição. Aglutinação de pernalta, perna mais alta, há um prejuízo fonético, um dos As é eliminado. A onomatopeia também está no processo de formação de palavras, embora também seja considerada uma figura de linguagem, né? Figura de linguagem que a gente vai ver em outro momento. É uma figura de linguagem de som, palavra usada para representar outros sons, como buzina, barulho de animais, barulhos e etc. Né? Imitação de um som. Olha aqui um som, olha. Esse som aqui. Que a gente muitas vezes não sabe identificar que som é esse, né? Isso aqui é uma onomatopeia. Ok? E o que foi aquilo, né? Uma onomatopeia Uma onomatopeia, ela representa o som, né? Onomatopeia, então, é uma figura de linguagem, está também na lista de formação de palavras, né? É uma formação de palavras. Olha aqui, vários exemplos de onomatopeia. Vários exemplos, né? Coisa quebrada, olha o barulho, crass, né? Tiro, bim, bang, né? Batendo em algo, tum, soco, soque. Beijo, chuá, né? Chuva, trovões, né? Às vezes a gente não sabe nem fazer, né? Campainha, din, dom. Rapidez, vupt, pingo. Batendo na madeira ou em uma porta. Toque, toque. Ok? Barulho de mola. Tom. Hibridismo. O que é um hibridismo, né? É a combinação ou união de palavras pertencentes a idiomas diferentes. Cuidado para não confundir hibridismo com composição por aglutinação, justaposição, nada a ver, né? Televisão, né? Televisão, a palavra televisão, tele vem do grego e visão vem do latim. Hibridismo nada mais é que a explicação da origem dessas palavras, dos radicais dessas palavras, dessas palavras que a gente fala, né? Televisão, por exemplo, ela é a junção de um radical grego mais um radical latino, né? Do latim, visão. Burocracia, do buro, né? De bureal, né? Mais cracia, que é grego. Surf, né? Surfista. Surf, que é do inglês, e ista, que é grego. Okay? Não tem nada a ver com composição. E aqui uma série de exemplos, né? Não estão muito legais para a leitura, mas eu acredito que alguns de vocês com uma boa visão conseguem observar a origem dessas palavras, porque o hibridismo é mostrar exatamente a origem dessas palavras, né? Parte dela veio de tal lugar, de tal nacionalidade e assim sucessivamente. Por exemplo, uma boa aqui para a gente ler. Se não estiver muito bom, vocês podem ver, procurar no próprio Google, né? Autossugestão, auto vem do grego e sugestão vem do português. Automóvel, auto vem do grego e móvel vem do latim, ok? Alcaloide, álcool vem do árabe, né? E loide vem do grego. Outra nossa aqui, megastar, né? Mega do grego e star do inglês.
Mega evento, mega do grego e evento do português. Então, o hibridismo é mostrando a origem das palavras, o do vocábulo. Aqui temos os neologismos, né? Neologismos. O que é neologismo? Essa palavra já foi vista várias vezes, né? A gente observa que todos os dias a gente vai criando uma nova palavra. Isso é natural, né? Neologismo identifica-se com uma palavra ou um termo novo admitido ao léxico de uma língua, a nossa língua, né? Em vários tipos de neologismo. Existem vários tipos de neologismo: morfológico e neologismo semântico. Né? O que é neologismo? É a criação de uma nova palavra. Toda vez que alguém cria uma nova palavra, ele está criando um neologismo. Por exemplo, né? O poeta Manuel Bandeira criou o verbo teodorar. Teodorar. Não existe esse verbo, é uma criação dele, né? Teodorar, mistura de uma amada, Teodora, né? Com adorar, né? Teodorar, né? Caetanear, dijavanear, né? Não existem esses verbos. Foram criados, né? E outras expressões e palavras criadas pelo falante da língua, que é natural, e essa criação de palavras chamada de neologismo. Olha aqui vários neologismos, entre eles o Wi-Fi, né? Wi-Fi. Outro neologismo que com certeza vocês já fazem, né? Já dominam isso, já sabem. O inimigo se aproxima. Parece que estaremos numa desvantagem de 10 para 1. 10 para 1. Neologismo. Então, sugiro que nos desaproximemos. Nos desaproximemos. Neologismo. Neologismo é um fenômeno linguístico que cria ou adapta vocábulos para o português. Criou uma palavra nova, criou uma expressão nova, é um neologismo. Não existe na nossa língua, não tem nenhum, não está ali no dicionário, nunca esteve no dicionário, foi criado por alguém em alguma região, em algum momento, é um neologismo. Agora, estrangeirismo, que é um estrangeirismo para a gente não confundir, né? É um fenômeno linguístico que inclui uma palavra ou expressão de outra língua em nosso vocabulário. Estrangeirismo não pode ser confundido com neologismo, nem com empréstimo linguístico, que é o que nós vamos ver a seguir, porque o estrangeirismo é uma palavra que você traz de outra língua, mas que na sua língua tem um correspondente. Existe um correspondente. Por exemplo, shopping. Um exemplo bem básico, né? Shopping. Shopping o que é? É um centro de lojas. Centro de lojas. Se é centro de lojas, por que colocar shopping, então, né? Porque o brasileiro gosta mesmo de colocar de estrangeirismo. Coloca nome estrangeiro no filho, coloca o nome estrangeiro no estabelecimento comercial. Mas se existe um correspondente, uma palavra que substitui esse estrangeirismo, então essa palavra que você trouxe de outro país é considerado um estrangeirismo. Estrangeirismo, em algum momento, é até um desrespeito, né, à nacionalidade, né? Não valorizar o que é seu, né? Centro de lojas, né? Para que shopping, né? Se o nome é centro de lojas. Por que vai colocar lojas shoes, né? Lojas de sapato, né? Se sapato, se tem um nome correspondente aqui na língua, né? É só uma crítica, mas deixa pra lá. Pizza, né? Pizza é uma... será que é um estrangeirismo? Pizza. Existe um correspondente aqui na nossa língua para substituir o nome pizza? Se existe, não é empréstimo linguístico, é estrangeirismo. Se não existe nenhum correspondente na língua, então é empréstimo linguístico. Por favor, faz entrega? Não, só delivery. Está tão acostumado, né, com delivery, né, com o termo em inglês, que não associou que entrega e delivery é a mesma coisa, né? Olha aí o que o brasileiro faz, é uma crítica também, né? Então, isso aqui é estrangeirismo, é um exemplo de estrangeirismo. Não é neologismo, não é uma criação nova, né?
é um estrangeirismo. Como o Wi-Fi também, né? Será que é um neologismo ou é um estrangeirismo, né? O que é que vocês acham, né? Aqui, gente, a tradução, né? O que é que significa isso aqui? Não, uma pessoa aqui, uma tirinha, né? Uma historinha aqui, né? Um HQ, né? O homem vai e não consegue ler em inglês, né? Push, que significa empurre, ele não, o push, né? Push, que significa empurre, não consegue ler e aí quebra a cabeça, olha. Quebra a cabeça para não consegue, aí vai ler. Isso é estrangeirismo, né? Estrangeirismo. Coloca empurre, né? Para empurre a porta, né? Empurre a porta. Bata na porta. Tudo que você precisa saber sobre estrangeirismo. Check-in, backup, folace, né? Design, pendrive, sutiã, chip, software e assim sucessivamente. Todas essas expressões, essas palavras aqui, são consideradas estrangeirismos porque existem correspondentes na nossa língua. Mas como o brasileiro gosta, né, gosta desse tipo de gosta de estrangeirismo, né? Muitas vezes dá mais valor lá de fora do que aqui dentro. Então, isso acontece. Empréstimo linguístico ocorre quando uma língua integra uma palavra existente em outra língua, sendo que a palavra não sofre grandes alterações e mantém o mesmo sentido. As palavras formadas como empréstimos são igualmente denominadas de empréstimos. Vamos ver alguns exemplos de empréstimos. Alemão, né? O que é que vem do alemão e que a gente se apropriou? Olha, o gás, níquel, do árabe, né? Algodão, acarajé, dendê, fubá, quilombo, moleque, caçula, dialetos africanos, veio da África, né? Dos índios, né? Espanhol, bolero, castanhola, francês, o que veio do francês e que a gente incorporou, né? Paletó, boné, martinez, abajur, batom, cabaré, maiô, inglês, show, software, hambúrguer, deletar, o verbo deletar, né? O verbo deletar. Deletar é um estrangeirismo, é um empréstimo linguístico, né? Deletar, o que é deletar? Apagar, né? Então é estrangeirismo, né? Mas é considerado também empréstimo linguístico. Linguístico ainda está com trema para conservar o documento, mas não tem mais esse trema com o novo acordo ortográfico. Do italiano veio o macarrão, o piano, o soneto, bandido, área, né? O camarim, a partitura e a lasanha do tupi, né? Africanos do acarajé, né? Dos negros, né? Do tupi, guarani, né? Nomes de animais e plantas, tatu, arara, jiboia, caju, maracujá. Nomes de lugares, Ipanema, Copacabana, nome de pessoas, né? Ou nomes de pessoas. E Ubirajara, Iracema, ok? Então, são empréstimos linguísticos. Gente, concluímos o conteúdo, espero que tenha ficado claro, né, o processo de formação das palavras, né, que pode ser por composição, a composição pode ser por aglutinação, quando há junção das raízes, né, de duas raízes para formar uma única palavra, a alteração fonética, e quando elas se juntam e não tem nenhuma alteração fonética, é chamada de composição por justaposição. Se sofreu alteração, aglutinação, se não sofreu, é justaposição. Neologismo, a criação de novas palavras, estrangeirismo, são palavras que vêm de origem estrangeira e que há um correspondente na nossa língua, e empréstimo linguístico são palavras de origem de outras línguas, né? Que a gente, de outras nações, que a gente já incorporou à nossa língua, né? Estresse, por exemplo, estresse, né? Antes era com S, iniciava com S, e a gente já aportuguesou e já pode ser escrito com ES, né? Estresse, né? Então, de empréstimo de estrangeirismo já passou a ser um empréstimo linguístico, né?
ou empréstimo linguístico e estrangeirismo, que a gente já incorporou na nossa língua. E tantas outras palavras a gente já fez isso. Está aí uma atividade para vocês fazerem, pesquisarem, tá certo? É um assunto bom, vale a pena a gente refletir. Depois do acompanhamento da videoaula e dos slides, realize as seguintes atividades, né? Eu vou mandar o slide prontinho para vocês observarem melhor. Pesquise na sua rua ou no seu bairro, né? Não precisa sair para longe, estabelecimentos comerciais com nomes estrangeiros. E em seguida, tire foto e envie para o novo Google Classroom. Pesquise outros exemplos de neologismo, de estrangeirismo, de empréstimos linguísticos e também envie para o novo Google Classroom. Espero que tenha ficado claro. Fiquem com Deus e até a próxima aula.